Olá pessoal, tudo bem? Eh, Eu sou César Eduardo Maciel, eu sou mestrando em métodos numéricos na Universidade Federal do Paraná. Neste vídeo, vou apresentar um panorama do meu projeto de dissertação que trata a aplicação do aprendizado de reforço no problema de alocação de berços no Porto de Paranaguá. Então, a ideia é mostrar o que já foi feito, as estratégias adotadas e os resultados iniciais. A motivação, né? O Porto Paranaguá ele é administrado pela APA, que é a Associação de Portos que atende o Porto de Paranaguá e Antonina. Então ele movimenta 66 milhões de toneladas de carga ao ano, né? E isso são cargas multipropósito. São granéis líquidos, granéis sólidos, containers, combustíveis e assim por diante. Mas apesar da sua capacidade, né, ele sofre um congestionamento intenso. Em alguns períodos do ano, a espera por atracação pode levar um tempo superior a 30 dias. Então, o problema da alocação de berços tem um impacto direto nisso e é uma oportunidade clara de melhoria, porque os portos são nós logísticos, né? Então, quanto melhor a sua eficiência, você economiza tempo e também pode reduzir a emissão de dióxido de carbono, né? Que hoje é a grande sacada aí do momento. Então, o que torna o cenário da APA ainda mais desafiador? É a sua complexidade. Temos berços com características operacionais muito diferentes. Tem essa sazonalidade forte, tem épocas de safra, né? Que daí aumenta a demanda por grãos. E também existem exigências específicas de compatibilidade entre berço e navio, porque você não pode atracar um navio que tem as dimensões maior, como calado, né, que é a profundidade e comprimento do que um berço. Então, isso também entra em conta. E também tem os critérios de atendimento para cada berço, que tem berços que recebem apenas granéis líquidos e berços que recebem granéis sólidos. E também tem os berços que só recebem outros tipos de navio, como containers, né? Então, é um caso real, heterogêneo, dinâmico, que exige uma abordagem mais flexível e inteligente. Por isso que o aprendizado por reforço, que em algumas literaturas você vai encontrar como reinforcement learning, ele se encaixa bem aqui nesse problema. Então, ele oferece uma abordagem adaptativa. Então, o foco é aplicar o aprendizado por reforço para reduzir o tempo de espera dos navios no porto. Então, nós temos aqui uma imagem um pouco ampliada de como que é a distribuição dos berços no Porto de Paranaguá. Em cima nós temos aqui o berço de Paranaguá e embaixo nós temos o de Antonina. Antonina temos dois berços que são multipropósitos. Aqui no Porto de Paranaguá começamos com ali na esquerda os berços de granéis líquidos, depois passamos para os granéis sólidos, né? E vai para cada característica de atendimento específica de cada berço. Até chegar ao final aqui que tem o TCP ali, que é o atendimento de containers, né? Que são estratégicos também, em um grande volume, e a descarga de aqueles navios ro-ro lá que transportam veículos. Então a proposta modela um problema de transições estocásticas e uma estratégia de clusterização para reduzir a complexidade dos espaços de decisões. Então, usamos dados reais da APA para criar uma base de dados e comparar o desempenho dessa política de aprendizado com a política FIFO, que é a First in Time, né? Que o navio chega e já é atendido. Então, nós comparamos com essa fila, que é criada por essa política FIFO, com Reinforcement Learning para comparar a performance do tempo de atracação. Então, o objetivo é reduzir o tempo de espera dos navios e essa fila andar mais rápido. Então, a primeira etapa foi ser feita essa coleta de dados. Depois, nós aplicamos uma clusterização
Então, ó, coleta de dados, pré-processamento de dados, né, reais, pegamos informações dos navios, cargas, atracações, todo esse histórico ali da base de dados disponível pela própria APA. Fizemos a clusterização dos berços com base nos atributos operacionais, então nós vimos o que cada berço recebe, o tempo de atendimento, né, dos navios. Modelamos, fizemos uma modelagem sequencial com estados reduzidos. Treinamos um agente Q-Learning tabular, né, que é uma matriz Q, que é conhecida, e fizemos a avaliação da simulação estocástica. Então, aqui nesse slide, o que nós temos? A clusterização dos berços. Essa parte foi essencial para agrupar os berços por suas características operacionais. Testamos dois métodos, o PCA com o algoritmo Caminhos, né, que ele busca o vizinho mais próximo ali, e um algoritmo genético. O PCA teve um desempenho razoável, mas apresentou uma sobreposição de clusters, igual nós podemos ver aqui, ó, né? Então ele tem essa sobreposição, ficou um pouco difícil de nós visualizarmos quem seriam as preferências que poderíamos colocar ali para o algoritmo, quando pegar o cenário, ver quem seria o melhor local para ele alocar aquele navio, né? Então, devido a essa sobreposição, nós usamos o algoritmo genético, que trouxe uma coerência um pouco melhor nesse equilíbrio, nessa diversificação. Então, aqui, ó, comparando o algoritmo genético com o PCA, o algoritmo genético ele apresentou uma melhor diversidade, tem menos sobreposição. Então, aqui, selecionando o número de clusters igual a 5, nós podemos ver que tem muito pouca sobreposição. Ó. Nesse mapa aqui, isso aqui é uma matriz de confusão que chama. Então, essa matriz de confusão aqui, você pode ver que ela está bem separadinha ali. Não tem muitas sobreposições entre os números de berços que aparecem aqui embaixo e o número dos clusters, né? Que são onde estão agrupadas as cargas. Então, ó, aqui é uma outra visão, né, da tabela, ali do algoritmo genético. Então, tem a diversidade aqui para K igual a 5. A sobreposição, nós podemos ver que é 33% de sobreposição. Então, a tendência ali, ele não tem muita sobreposição das informações, né? Igual nós podemos ver aqui para o número de cluster 6, 7 e 8, que também foi simulado. Então, observa uma redução na diversidade e um aumento na sobreposição à medida que o número K, né, que é o número de clusters, aumenta. Então, o K igual a 5 até o momento a melhor tendência aqui para a gente continuar trabalhando nos nossos estudos. Então, depois da modelagem e do treinamento, partimos para as simulações. Rodamos cenários com janelas de entre 24 até 168 horas, variando a carga da fila, né, dos navios entre 40 e 90 navios por cenário. Então foi aqui, não coloquei no slide, mas nós rodamos a simulação 50 vezes para cada uma dessas janelas aí e para cada fila de navio. Cada episódio simula a chegada dos navios. A escolha dos berços e os tempos de operação é tudo de forma aleatória nos tempos de serviço. Então, comparamos a política aprendida com a FIFO, que serve de baseline aqui. Então, cada vez que chega lá o navio, o agente olha, não é agente, o algoritmo pega o cenário e visualiza como está o cenário naquele momento, berços e navios que estão na fila de espera. Então, o que acontece? O algoritmo vem, inicia, carrega o estado atual, seleciona a melhor ação para aquele momento, que também pode ser uma ação de não fazer nada, porque ele vai, com o que ele já tem de aprendizado na tabela, ele vai ver se vale a pena ou não alocar o navio àquele berço, ou esperar, ou pôr esse navio de novo na fila.
Daí vai depender do momento. Então ele executa a ação, que pode ser local ou não, e atualiza o estado da tabela e registra essa métrica. Daí ele verifica se terminou o episódio. Se não terminou o episódio, ele volta e pega o estado atual do porto de novo lá do cais e faz toda a simulação de novo, até chegar ao fim. Chegando ao fim, né, se terminou o episódio, é fim. Simples assim. Então, os resultados principais. Aqui estão os resultados. Ó. A política aprendida com Reinforcement Learning, né, chegou a reduzir em até 60% o tempo acumulado em comparação com o FIFO. Essa melhoria foi mais evidente quando usamos parâmetros de alfa igual a meio e gama 9 décimos, com 5 clusters, geraram os melhores resultados. Então a gente usou 5 clusters, que foi o melhor, teve a melhor performance aqui, nós podemos ver, está aqui a barrinha, é o menor tempo para todos os cenários. Então ele sempre vence, ele está vencendo para 40, para 50, 60, 70, 80 e 90. E aqui as configurações e parâmetros alfa e gama. Diferenciais da abordagem. Que temos aqui, modelagem com carga e tempos reais, segmentação funcional dos berços e simulações robustas e realistas. Então, quando comparamos com outros métodos aplicados ao aprendizado aqui no Reinforcement Learning, que são aplicados ao BAP, né, o PAB, que é o nosso problema aqui, o diferencial do nosso trabalho é o uso de dados reais e a modelagem operacional segmentada. A maior parte da literatura, ainda que trabalha com cenários muito simplificados ou simulados, são estáticos, né? Nossa, aqui tem uma pegada mais dinâmica, então sempre estará olhando o ambiente e tomando as ações conforme vai atualizando esse ambiente, atualizando essa tabela. Outro ponto é que poucos aplicam clusterização para reduzir esses espaços de estados. E aqui é o que mostrou ser decisivo, né? Melhorou bastante. Então, o que nós temos ainda aqui para colocar de ressalva? Embora a política FIFO represente uma abordagem tradicional simples, ela foi adotada nesse estudo como uma política de referência, por sua ampla aceitação operacional em ambientes portuários e a sua facilidade de reprodutividade, né? de reproduzir essa política FIFO. No entanto, reconhece que as políticas baseadas em prioridade ou menor tempo de serviço poderiam representar desafios mais complexos para o algoritmo, o que configura uma oportunidade para estudos futuros, né? Até para melhoria aqui dos estudos na dissertação. Então, o próximo passo é testar, comparar essa política FIFO, o Reinforcement Learning, com o maior tempo de espera. Então, vamos pegar o maior tempo de espera que tiver e fazer esse tipo de comparação para fazer uma análise mais robusta. Então é isso. Quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Desculpe alguns erros aí de fala, porque a gente fica um pouco nervoso, mas é isso. Quero agradecer ao meu orientador, professor Bacalhau, ao FPR e ao programa de pós-graduação em métodos numéricos aí. E obrigado. Grande abraço.